Tudo começou com um simples pedido de amizade no Facebook. Eu, como qualquer pessoa nos dias de hoje, não pensei duas vezes antes de aceitar. Afinal, quem nunca adicionou alguém que parecia ter amigos em comum ou interesses similares? O nome dela era Marina, e seu perfil era comum. Fotos de viagens, memes, algumas postagens sobre livros e música. Nada que chamasse atenção ou levantasse suspeitas. Ela era de Curitiba, cidade que eu conhecia bem, e isso me deixou mais à vontade para aceitar o convite. Nos primeiros dias, tudo foi normal. Marina curtia minhas fotos, comentava em algumas publicações com frases genéricas como "que legal" ou "adorei isso". Eu, por minha vez, retribuía as interações sem pensar muito. Até que uma noite, ela me enviou uma mensagem direta. Era uma conversa casual, como se já nos conhecêssemos há anos. Ela perguntou sobre meu trabalho, meus gostos musicais, e de repente soltou uma frase que me deixou um pouco desconfortável. Você já parou para pensar como a gente deixa tantos rastros na internet? Às vezes, sinto que alguém está me observando através da tela. Eu ri tentando disfarçar o incômodo. Respondi algo como: a internet é meio assustadora mesmo, né? Ela concordou, mas então a conversa tomou um rumo estranho. Marina começou a falar sobre como ela gostava de estudar as pessoas, de entender seus hábitos, suas rotinas. Disse que achava fascinante como alguém poderia ser tão previsível apenas observando suas redes sociais. Por exemplo, você, ela escreveu, posta fotos do seu café todas as manhãs, sempre no mesmo lugar na padaria perto do seu trabalho em São Paulo. Deve ser aquele na Rua Augusta, né? Adoro aquela região. Meu coração acelerou. Como ela sabia disso? Eu nunca havia mencionado o nome da padaria ou a rua onde ficava. Tentei me convencer de que era apenas uma coincidência, que talvez ela tivesse reconhecido o lugar por alguma foto antiga. Mas no fundo, algo não batia. A sensação de que ela estava me observando mais do que eu imaginava começou a me corroer por dentro. Nos dias seguintes, Marina continuou a interagir comigo, mas agora suas mensagens tinham um tom mais pessoal. Ela mencionava coisas que eu não havia compartilhado publicamente, como o fato de eu ter ido ao cinema naquela semana ou de ter comprado um novo par de tênis. Coisas que, teoricamente, só alguém próximo saberia. Quando questionei como ela sabia desses detalhes, ela respondeu com uma risada virtual. Você não tem noção de como é fácil descobrir coisas sobre alguém, né? A gente deixa pistas por toda parte. Foi então que decidi investigar o perfil dela mais a fundo. As fotos eram todas recentes, sem nenhuma marcação de localização específica. Seus amigos em comum eram pessoas que eu mal conhecia, e nenhum deles parecia ter uma conexão real com ela. Comecei a sentir um frio na espinha. Quem era Marina, afinal? E por que ela parecia saber tanto sobre mim? A gota d'água veio numa noite chuvosa, quando recebi uma notificação do Facebook. Era uma mensagem dela, mas desta vez, anexada à mensagem, havia uma foto. Minha foto. Eu estava sentado na minha varanda de costas, olhando para o céu nublado. A imagem havia sido tirada naquele mesmo dia. Meu sangue gelou. Como ela conseguiu essa foto? Eu morava sozinho em um apartamento no 10º andar. Ninguém poderia ter tirado aquela foto sem estar dentro do prédio, ou dentro da minha casa. Antes que eu pudesse reagir, outra mensagem chegou. Você devia trancar melhor suas janelas, sabia? Às vezes o perigo está mais perto do que a gente imagina. E então no perfil de Marina desapareceu. Bloqueado? Excluído? Não sei. Tudo o que restou foi a foto e uma sensação de terror que não consigo explicar. Alguém estava me observando. Alguém que eu não conhecia, mas que parecia me conhecer intimamente. E o pior de tudo, eu não fazia ideia de quem era ou de onde ela estava agora. Depois que o perfil de Marina desapareceu, eu fiquei paralisado. A foto que ela enviou continuava na minha mente, como uma imagem queimada em minha retina. Eu olhava para as janelas do meu apartamento em São Paulo, imaginando se alguém ainda estava lá fora observando. A chuva batia forte contra os vidros e cada gota parecia ecoar como um dedo apontando para mim, lembrando-me de que eu não estava sozinho. Decidi que não podia ignorar aquilo.
Era real demais para ser apenas uma brincadeira de mau gosto. Peguei o celular e liguei para a polícia. Expliquei a situação, mas senti que o atendente do outro lado da linha não levou a sério. Senhor, já verificou se não é algum conhecido tentando assustá-lo? Ele perguntou com um tom de desdém. E insisti, pedi para registrar um boletim de ocorrência e ele finalmente concordou em enviar uma viatura. Enquanto esperava, vasculhei meu apartamento de cima a baixo. Verifiquei todas as portas e janelas, mas tudo estava trancado. Nada parecia fora do lugar. Ainda assim, a sensação de invasão era palpável, como se o ar estivesse carregado de uma presença invisível. Eu me sentia um louco, mas sabia que não estava imaginando coisas. Marina, ou quem quer que fosse, tinha estado perto de mim. Muito perto. A polícia chegou cerca de 1 hora depois. 2 agentes, um mais velho e outro mais novo, ouviram minha história com atenção, mas seus rostos não escondiam o ceticismo. Mostrei a foto que Marina havia enviado, mas, como eu já esperava, eles disseram que não havia muito o que fazer. Sem um perfil ativo fica difícil rastrear, explicou o policial mais velho. E mesmo que a gente encontrasse sem provas concretas de ameaça, não dá para prender ninguém. Eles fizeram uma ronda pelo prédio, conversaram com o porteiro, mas não encontraram nada de suspeito. Antes de irem embora, o policial mais novo me deu um conselho. Desative suas redes sociais por um tempo, e se notar algo estranho, nos ligue imediatamente. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não consegui dormir. Ficava imaginando quem poderia estar por trás daquilo. Um ex-colega de trabalho? Um vizinho? Alguém que eu havia cruzado na rua sem nem perceber? A mente humana é capaz de criar os piores cenários quando está assustada, e a minha não parava de me torturar com possibilidades horríveis. No dia seguinte, resolvi seguir o conselho da polícia. Desativei meu Facebook e todas as outras redes sociais. Foi estranho, como se eu tivesse cortado uma parte de mim, mas a sensação de alívio foi imediata. Pelo menos agora, ninguém poderia me observar daquela forma. Ou era o que eu pensava. 2 semanas se passaram e nada de anormal aconteceu. Comecei a achar que tudo não passara de um pesadelo, uma experiência bizarra que ficaria no passado. Até que, numa tarde qualquer, cheguei em casa e encontrei um envelope debaixo da minha porta. Não havia remetente, apenas meu nome escrito, Ramão. Minhas mãos tremiam ao abri-lo. Dentro havia uma foto. Desta vez era eu entrando no prédio da minha empresa, no centro de São Paulo. A imagem havia sido tirada naquele mesmo dia. E junto com a foto, uma mensagem curta, escrita em letras garranchadas. Achou que eu ia te esquecer? Chamei a polícia novamente, mas desta vez fui até a delegacia pessoalmente. Mostrei o envelope, a foto e contei tudo desde o início. Dessa vez, pareciam levar mais a sério. Abriram um inquérito e começaram a investigar. Verificaram as câmeras de segurança do meu prédio e do trabalho, mas não encontraram nada suspeito. Marina, ou quem quer que fosse, parecia ser uma sombra invisível e onipresente. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A polícia não encontrou nenhum suspeito e eu comecei a me acostumar com a ideia de que talvez nunca descobriria quem estava por trás daquilo. Mas o medo nunca desapareceu completamente. Ele ficou ali, latente, como uma ferida que nunca cicatriza, até que, num dia comum, recebi uma ligação da polícia. Eles tinham uma pista. Um homem havia sido preso em Curitiba por perseguir e assediar várias mulheres online. No celular dele, encontraram fotos, mensagens e perfis falsos. Entre eles, o perfil de Marina. Fui até Curitiba para identificá-lo. Quando o vi pela primeira vez, não consegui acreditar. Era um homem comum de aparência inofensiva, que poderia passar despercebido em qualquer lugar. Ele não me conhecia, nem eu a ele. Mas, de alguma forma, ele havia me escolhido para me observar, para me assombrar, para me lembrar de que na era digital estamos todos vulneráveis. Ele foi condenado. Mas a sensação de segurança nunca mais voltou. Até hoje, eu olho para as janelas do meu apartamento e me pergunto se alguém está lá fora, observando. E às vezes, quando
Recebo um convite de amizade no Facebook. Eu simplesmente deleto, porque nunca se sabe quem está do outro lado da tela. Tudo começou em Guadalajara, no México. Eu estava fazendo intercâmbio para aprender o espanhol, naquela maldita noite quente de outubro, enquanto eu tentava escapar do tédio rolando o feed do Instagram. Vídeos de gatos, memes sem graça, influencers, vendendo sonhos falsos. Nada que chamasse atenção, até que um story apareceu. Transmissão ao vivo. O rosto que te olha à meia-noite. Só para corajosos. O perfil se chamava Calavera 666, foto de uma caveira estilizada. A descrição era curta. Se encarar a câmera à meia-noite, descobrirá a verdade, ou ela descobrirá você. Risos nos comentários. Fake. Karma farming. Mas alguns relatos me arrepiaram. Depois da live, ouvi passos no telhado. Minha câmera ligou sozinha. Uma mulher postou uma foto borrada de um vulto atrás de sua porta. Não participem. A curiosidade mordeu. Pesquisei no YouTube. Vídeos apagados, mas um fórum anônimo falava de um jogo que viralizara em Monterrey. Pessoas desaparecidas. Relatos de perseguições. É uma seita, alguém escreveu. Eles caçam através das câmeras. Às 23h55, entrei no Minuncious Link. 8.000 espectadores, o chat fervia. Vazem antes que seja tarde. Tô ouvindo algo no corredor. É só um argue, relaxem. Meia-noite. A tela escureceu. Um zumbido agudo invadiu meus ouvidos. A imagem voltou, granulada, como filmada por uma câmera de segurança. Um quarto vazio, paredes descascadas, uma janela quebrada. Algo se movia no canto. Um rosto. Desfocado, mas humano. Ou quase. A pele parecia queimada, os olhos esbugalhados, fixos na lente. A boca se abriu em um sorriso largo, dentes afiados como de um animal. O chat explodiu. Isso não é efeito. Tá me vendo? Corram! Meu corpo gelou. O rosto se aproximou da câmera. Os dedos ossudos arranhando a tela. Um sussurro saiu das caixas de som. Laura, já sei onde você mora. Desliguei o notebook, as mãos trêmulas. Meu apartamento em Zapopan estava silencioso, mas o cheiro de mofo subiu do ar-condicionado. Imaginação, pensei. Até que o WhatsApp vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Você é a próxima. Anexada a uma foto minha dormindo, tirada de dentro do meu quarto. Gritei. Revirei o lugar. Nada, mas no peitoril da janela, uma marca de sapato suja de terra. Chamei Gabriel. Meu colega de faculdade em Puebla. Ele riu. Vírus, Laura, apaga isso. Mas horas depois ele mandou um áudio. Voz rouca cortada por interferência. Entrei na live. Vi ele. A transmissão não era ao vivo. Era uma gravação. Da minha casa. Tem alguém aqui comigo. A ligação caiu. 3 dias depois, a polícia encontrou o carro de Gabriel abandonado na estrada para León. O banco do passageiro estava manchado de sangue. Lucia, minha melhor amiga, veio me buscar. Vamos para um lugar seguro, disse, empacotando minhas coisas. Dirigimos até uma cabana isolada nas montanhas de Oaxaca, sem celular, sem internet. Eles não vão nos achar aqui. Na primeira noite acordei com o som de galhos quebrando. Lucia não estava na cama. Chamei seu nome. Nada. Na cozinha, a porta dos fundos estava aberta. Rastros de lama no chão. Segui até o bosque, a lanterna tremendo em minhas mãos. Ela estava pendurada em uma árvore. Não ela. Uma boneca de pano com o rosto de Lucia costurado em retalhos. Nos olhos de botão, um cartão. Brincamos de esconder agora. Corri de volta tropeçando em raízes. A cabana estava vazia. O rádio ligou sozinho, sintonizado em estática. Entre os ruídos, uma voz áspera cantarolava: Cielito lindo. Do lado de fora, vultos se moviam entre as árvores. Eles sabiam onde eu estava e estavam se aproximando. A noite em Oaxaca engoliu todos os sons, exceto o meu coração batendo como um tambor de guerra. Os vultos se aproximavam em silêncio, contornos indistintos contra as árvores. Segurei uma faca de cozinha encontrada na cabana. As lâminas da
minha lucidez afiadas pelo desespero. Corri para dentro, tranquei as portas e janelas com móveis, mas sabia que era inútil. Eles já estavam lá. O rádio continuava a emitir estática até que a voz áspera sussurrou. Laura, você é divertida. Mas o jogo acabou. Um estrondo abalou a porta. Madeira rachando. Peguei um isqueiro e joguei cortinas no chão. O fogo se alastrou rápido, iluminando o rosto de um homem do lado de fora. Queimaduras, olhos sem vida. Era ele, o mesmo rosto da transmissão. A fumaça me obrigou a sair pela janela dos fundos. Caí em meio a arbustos, arranhando braços e rosto. Ouvi gritos em espanhol. Encontrem-la, não pode escapar. Corri pela mata fechada, o ar gelado queimando meus pulmões. As luzes de um povoado distante brilhavam como farol. São José del Pacífico. Se chegasse lá, talvez encontrasse ajuda. Mas os passos atrás de mim eram rápidos, profissionais. 2 homens, talvez 3. Um deles riu baixo, o som ecoando como uma ameaça. Entrei em uma ravina, escondendo-me atrás de pedras. Meu celular, sem sinal, ainda tinha a foto da boneca com o rosto de Lucia. Ela estava viva? Ou aquilo era só um aviso? Os perseguidores passaram correndo, lanternas varrendo o chão. Um deles parou, fitando a escuridão. Sal, Laura. Queremos mostrar-te algo lindo, sussurrou o sotaque carregado de Sinaloa. Fiquei imóvel até que se afastaram. Ao amanhecer, cheguei ao povoado. A primeira casa tinha uma placa. Tienda de abarrotes. Bati na porta, suplicando. Ajuda. Um idoso me deixou entrar, seus olhos estreitos desconfiados. Te metiste com Los Ojos? Perguntou, servindo-me café. Essa gente grava sustos na internet para sequestrar. Vendem as vidas nas dark web. Você é a terceira esta semana. Tremi. Era uma rede. Não fantasmas, mas criminosos usando o medo como isca. Gabriel fora. Uma vítima. Lucia, o velho emprestou um telefone. Liguei para a polícia de Guadalajara, mas desligou-se após toques intermináveis. Aqui não vem, ele resmungou. Los Ojos pagam a todos. Decidi voltar para a cabana. Se encontrassem rastros meus lá, talvez pensassem que eu estava morta na fuga. Roubei um casaco e um facão da loja, planejando sumir nas rotas de caminhão para Toluca. Mas ao sair, um carro preto estacionou na entrada. 2 homens desceram, um deles segurando uma câmera, era a mesma da transmissão. Corri para os trilhos do trem, pulando em um vagão de carga em movimento. Eles atiraram pedras, gritando obscenidades. Um projétil acertou minha perna, mas o trem já acelerava. 3 dias depois, desci em Ciudad de México, misturando-me à multidão da estação Buena Vista. Comprei um celular descartável e liguei para Lucia. Atendeu uma voz masculina. Ela não pode falar, mas você pode encontrá-la. Se encarar a câmera de novo. A tela do celular piscou. Asn Calavera 66666 estava ao vivo. Dentro de um quarto escuro, Lucia estava amarrada, a boca tapada. O homem das queimaduras apareceu atrás dela, sorrindo. Última chance, Laura. Ou volta para o jogo, ou ela morre agora. O chat enlouqueceu. Mata-la. Hazlo. Apertei o facão na cintura. Eles queriam um espetáculo, mas eu não era mais a garota assustada de Guadalajara. Eu era o pesadelo deles agora. Enviei minha localização para todos os contatos e entrei na live, fitando a câmera. Venham me buscar, mas tragam reforços. A transmissão caiu. Na rua, ouvimos sirenes. Los Ojos fugiram, mas Lucia foi encontrada em um galpão em Iztapalapa, drogada, porém viva. Gabriel nunca apareceu. A polícia arquivou o caso. Brincadeira de mau gosto. Mas eu sei a verdade, apesar de meus familiares dizerem que eu estou louca. Voltei ao Brasil, mas às vezes, quando estou sozinha no meu novo apartamento no Rio de Janeiro, ainda sinto o zumbido daquela transmissão e verifico todas as fechaduras. Porque Los Ojos ainda estão por aí, e mesmo longe eles adoram uma revanche e sabem me encontrar. Tudo começou com um acidente. Uma noite chuvosa em Guadalajara, um carro perdeu o controle e se chocou violentamente contra um poste na Avenida Chapultepec. O impacto foi tão brutal
que o veículo se contorceu em um emaranhado de ferro retorcido. O motorista, um homem jovem, morreu na hora. O que mais intrigava era que não havia outro carro envolvido. Nenhuma marca de frenagem, nenhum sinal de tentativa de desvio. Como se ele simplesmente tivesse acelerado direto para a própria morte. Logo, as notícias esfriaram e o acidente se tornou apenas mais uma tragédia esquecida na cidade. Para a maioria das pessoas, pelo menos. No meu caso, essa história nunca saiu da minha mente. Principalmente porque, sem saber, eu e meus amigos estávamos prestes a nos envolver em algo muito mais sombrio. Éramos 4. Marco, Mariana, Hugo e eu. Nos conhecíamos desde a infância, e apesar da vida ter nos afastado fisicamente, mantínhamos contato através de um grupo no Facebook. Nada além de piadas, reclamações sobre o trabalho e lembranças do passado, pelo menos até aquela noite. O primeiro aviso veio de Hugo. Era por volta da meia-noite quando meu celular vibrou. Uma notificação de uma postagem dele. Estranhei, porque Hugo nunca postava nada tão tarde. Quando abri, um arrepio percorreu minha espinha. A postagem não era só dele. Havia algo mais na imagem. Um reflexo distorcido. Uma sombra estranha, como se 2 figuras estivessem sobrepostas. As palavras na legenda eram embaralhadas, mas consegui entender claramente. Não foi um acidente. Meu estômago revirou. Comentei de imediato. Que porra! Essa, Hugo, tá tudo bem? Sem resposta, pensei que fosse uma brincadeira e fui dormir. Mas na manhã seguinte percebi que algo estava errado. Mariana também havia visto uma postagem parecida. Marco confirmou. Hugo, no entanto, jurou que não havia postado nada. Meu celular tá bugado, disse ele, sem dar muita importância. Foi quando Mariana enviou a postagem mais assustadora de todas. Ela estava ofegante, a voz trêmula. Olhem, sou eu na foto, mas eu não lembro de ter tirado isso. Deu play. Era claramente a imagem dela, mas as expressões eram desconexas, como se estivesse posando sem sentido. Até que, no fim da postagem, a mesma frase surgiu, nítida. Não foi um acidente, mas havia algo a mais, um tom errado e natural. Marco tentou racionalizar. Alguma interferência? Talvez vocês tenham postado enquanto dormiam. Eu estava acordada, Marco. Eu me postei conscientemente. Foi quando Hugo mandou a última mensagem do dia. Vou até o lugar do acidente. Preciso ver uma coisa. Ele nunca mais respondeu. No dia seguinte, ele estava desaparecido. Seus pais já tinham ligado para todos os conhecidos, mas ninguém sabia onde ele estava. O celular desligado. Hugo nunca sumia assim. Então nós 3, eu, Mariana e Marco, decidimos nos encontrar para entender o que estava acontecendo. Nos reunimos numa cafeteria em Zapopan e revimos as postagens repetidamente, buscando qualquer pista. Foi Mariana quem encontrou algo. Ela puxou uma reportagem sobre o acidente. O motorista morto se chamava Emílio Rojas, um empresário local que, segundo rumores, estava envolvido em corrupção. Algumas teorias diziam que ele foi assassinado, mas nada foi provado. Foi quando Marco ficou pálido. Meu Deus, olha isso. Ele mostrou uma nova postagem no grupo. Era a minha foto, mas eu nunca havia postado aquela foto. Vou morrer esta noite. Meu sangue gelou. Eu não postei isso. Marco mostrou a tela. A foto tinha sido postada do meu próprio perfil. Era a minha imagem, mas havia um tom errado. Uma sombra, como se alguém estivesse refletido de um lugar muito distante. Aquilo não podia ser um erro técnico. Nós 3 nos entreolhamos, sem saber o que fazer. Até que Mariana, com as mãos trêmulas, sugeriu. Vamos até o local do acidente. Mal sabíamos que essa era a pior decisão possível. O horror começou. Fomos até o cruzamento onde o carro havia batido. O asfalto ainda exibia marcas do impacto. O poste, amassado, com uma faixa preta amarrada em sinal de luto. Mas algo estava errado. As marcas no chão não eram mais as mesmas. Como se um novo acidente tivesse ocorrido na noite anterior. E então encontramos o celular de Hugo. Estava destruído no chão, a tela rachada, mas ainda piscando com uma última notificação. Uma mensagem sem remetente. Vocês são os próximos. Nesse momento, uma nova notificação chegou no grupo. Era a voz de Hugo, mas algo estava diferente.
Sua voz se misturava com um eco profundo. Corram! As luzes do parque se apagaram ao mesmo tempo, e então ouvimos os passos, vindo de todas as direções. Alguém, ou alguma coisa, estava ali. E não estava sozinha. O som da respiração não era da minha cabeça. Era real. Baixo, controlado. Próximo. Eu congelei dentro da barraca, meus músculos travados pelo medo. Minha mente gritava possibilidades. Um animal? Um outro caminhante? Um lunático? Minhas mãos suavam enquanto eu tateava lentamente a lateral do saco de dormir, procurando meu canivete. Seja lá quem estivesse ali, não podia saber que eu estava acordado. A respiração continuava, firme, constante. Então o zíper da minha barraca começou a se mexer. Minha pele gelou. Eu sabia que não tinha esquecido de fechá-lo totalmente. Mas agora, do lado de fora, alguém puxava o zíper para baixo. A escuridão lá fora era absoluta. O pano da barraca se moveu levemente e uma fresta mínima se abriu. O suficiente para eu ver um olho olhando para dentro. Meu peito travou. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. Por um segundo, tudo ficou parado. Eu vi o branco do olho, o contorno da pupila dilatada. A pele era suja, marcada, como se pertencesse a alguém que viveu tempo demais na mata. Então ele percebeu que eu estava olhando de volta. O zíper parou de descer. O silêncio ali dentro era insuportável, mas do lado de fora eu ouvi. Passos se afastando, leves, controlados. Ele não correu. Ele apenas foi embora. Eu não me mexi. Não dormi. Passei a noite inteira segurando o canivete e tentando ouvir qualquer outro som na floresta. Mas nada mais aconteceu. Quando o sol começou a nascer, saí da barraca devagar, cada célula do meu corpo em alerta. Olhei em volta. O ar da manhã ainda úmido e frio. A floresta parecia normal, mas o chão não estava. Ao redor da minha barraca havia pegadas, muitas, indo e voltando, como se ele tivesse ficado ali por horas, me observando. Engoli o pânico e arrumei minhas coisas o mais rápido que pude. Joguei a mochila nas costas e voltei para a trilha sem olhar para trás. Eu não parei, nem para beber água, nem para descansar. Apenas andei. O medo só me deixou quando finalmente vi a estrada e meu carro. Entrei, travei as portas, liguei o motor e acelerei para fora dali. Só quando estava a milhas de distância, minha mente realmente entendeu. Ele não queria me roubar. Ele não queria falar comigo, ele só queria ver até onde eu iria. E agora que ele sabia quem eu era, eu me pergunto quantos mais ele já viu. Eu nunca fui uma pessoa paranoica. Sempre achei exagero quando alguém falava sobre golpes e perfis falsos na internet. Afinal, quem perderia tempo criando contas para assustar gente aleatória? Mas eu aprendi do jeito mais assustador possível que há coisas na internet que são muito mais perigosas do que parecem. Tudo começou com uma simples solicitação de amizade no Facebook. Era uma terça-feira qualquer. Eu estava no trabalho, em Belo Horizonte, enrolando antes de voltar para a minha mesa, quando recebi uma notificação no celular. João Carlos enviou uma solicitação de amizade. O nome não me dizia nada. A foto de perfil era um rosto genérico, um homem de óculos escuros e barba. Algo neutro demais. Por curiosidade, cliquei no perfil. Sem postagens, sem amigos em comum. Criado recentemente, minha primeira reação foi ignorar. Perfis fakes surgiam o tempo todo, mas então veio a primeira mensagem. E aí, Gabriel, há quanto tempo, hein? Você ainda pode correr por conta da lesão na sua perna? Parei. Como ele sabia disso? Poucas pessoas sabem. Dei uma olhada melhor. O nome João Carlos não me dizia nada, mas o jeito que ele escreveu me fez hesitar. Você me conhece? Respondi. A resposta veio rápido demais. Claro, estudamos juntos. Você não lembra? Revirei a memória. Eu estudei em vários lugares, e meu colégio na adolescência tinha mais de 200 alunos por turma. Mas algo parecia errado. Não havia nenhuma informação no perfil dele. Se era realmente um ex-colega, por que não tinha amigos, fotos, postagens antigas? Mesmo assim, dei corda. De onde a gente se conhece mesmo? A resposta veio de imediato. Você esqueceu?
Isso me machuca, Gabriel. Senti um arrepio estranho. O tom era pessoal demais. Bloqueei e não pensei mais no assunto. O começo do medo naquela noite, deitado na cama, peguei o celular para conferir as notificações antes de dormir. Havia uma nova solicitação de amizade. João Carlos enviou uma solicitação de amizade. Arregalei os olhos. Era o mesmo nome, a mesma foto, mas o perfil era novo. O antigo não existia mais. Um incômodo real começou a crescer dentro de mim. Por que alguém faria isso? Entrei no Facebook e cliquei na solicitação. Dessa vez, antes que eu pudesse ignorar, veio outra mensagem. Por que me bloqueou? Apertei os dentes. Algo estava definitivamente errado. Sem responder, bloqueei de novo. E de novo, pensei que o problema estava resolvido. Mas foi aí que tudo começou a piorar. O medo vira horror. Na manhã seguinte, peguei meu celular e abri o Facebook por reflexo. Novamente, uma nova solicitação. João Carlos enviou uma solicitação de amizade. Dessa vez a foto era diferente. Agora ele usava um boné preto. O nome ainda era João Carlos. Mas o mais assustador, ele já tinha 3 amigos em comum comigo. Cliquei para ver quem eram. Pessoas que eu conhecia, pessoas reais, pessoas que jamais adicionariam um perfil vazio e suspeito. A ficha caiu como uma pedra no estômago. Alguém estava brincando comigo. Bloqueei de novo. Mas pela primeira vez, senti que isso não ia adiantar nada. Naquela tarde, no trabalho, recebi uma mensagem no WhatsApp, número desconhecido. O texto dizia: bloquear no Facebook não vai te ajudar, Gabriel. Foi aí que o verdadeiro terror começou. O número desconhecido piscava na tela do meu celular. Bloquear no Facebook não vai te ajudar, Gabriel. Meu sangue gelou. Quem era essa pessoa? Como conseguiu meu WhatsApp? E por que estava me perseguindo? Ignorei a mensagem. Meu coração martelava no peito, enquanto eu tentava me convencer de que era só um trote, uma pegadinha sem graça. Mas algo dentro de mim já sabia que não era. Naquela noite, fui dormir com um incômodo sufocante no peito. Mas o pior foi na manhã seguinte. Quando acordei e abri o Facebook, vi uma notificação estranha. João Carlos te marcou em uma publicação. O coração disparou. Ele conseguiu me adicionar? Abri a notificação. A publicação tinha apenas uma foto. Minha casa. A foto foi tirada da rua, do lado de fora. Senti um frio insuportável percorrer minha espinha. Ele sabia onde eu morava. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava processar aquilo. Meu perfil era privado. Meu endereço não estava em lugar nenhum. Como esse desgraçado me encontrou? Sem pensar, liguei para a polícia. Expliquei tudo. O perseguidor, as contas falsas, as mensagens, a foto da minha casa. O atendente me ouviu com um tédio irritante na voz. O senhor tem algum nome completo? Endereço dele? Alguma prova de que ele fez algo ilegal? Engoli em seco. Ele está me ameaçando. Tirou foto sua? Tentou invadir sua casa? Ainda não, mas... Então, senhor, não há muito o que possamos fazer. Sugiro que fique atento e registre um boletim de ocorrência se houver algo concreto. Algo concreto? Eu precisava esperar ele arrombar minha casa? Esperar que fizesse algo pior? Desliguei o telefone com as mãos suando frio. Foi quando meu celular vibrou de novo. Nova mensagem de um número desconhecido. Não adianta correr. Junto veio um vídeo. Minhas mãos tremiam enquanto apertava o play. A gravação começava no escuro. O som de passos sobre folhas secas. Então, a imagem focou em um portão. O meu portão. O vídeo foi gravado na frente da minha casa. Essa pessoa esteve aqui ontem à noite. Talvez enquanto eu dormia, eu senti o ar faltar. Isso não era só uma perseguição digital. Isso estava saindo da tela. Fiquei desesperado. Decidi fugir. Peguei minhas coisas e fui para a casa do meu irmão, em Contagem. Passei o dia todo pensando no que fazer. Trocar de número, excluir minhas redes? Sumir? Naquela noite me tranquei no quarto e evitei mexer no celular. Mas, por volta das 23h, meu irmão bateu na porta. Cara, que porra é essa? Ele segurava o celular na mão. Mostrou a tela. João Carlos te marcou em uma publicação. De novo, abri o Facebook com o coração na boca. A publicação era outra foto. Dessa vez, era a casa do meu irmão.
A foto foi tirada da rua, da calçada em frente. Ele me seguiu. Senti o estômago revirar. Ele sabia que eu estava aqui. Ele estava nos observando. Meu irmão desligou todas as luzes e pegou um taco de beisebol. Ligamos para a polícia. Dessa vez, eles vieram. Vasculharam a rua, olharam as câmeras de segurança dos vizinhos. Nada. Nenhum carro suspeito. Nenhuma movimentação estranha. Nada além da foto no Facebook. Você pode denunciar a conta, mas não há muito que possamos fazer, disse um dos policiais, me olhando como se eu estivesse exagerando. Eu queria gritar. Esse homem estava nos caçando, e ninguém ia fazer nada. Naquela noite permaneci acordado, vigiando as câmeras pelo celular. Nada aconteceu. Mas na manhã seguinte, quando chequei o Facebook, havia um último post de João Carlos, uma foto, eu dormindo. A imagem foi tirada de dentro da casa do meu irmão. Meu sangue congelou. Meus olhos foram direto para a porta, trancada, sem sinais de arrombamento. Então, como ele entrou? Ou melhor, ele saiu? A última notificação do Facebook chegou 1 minuto depois. João Carlos alterou o nome para Gabriel Souza. Ele tinha meu nome agora, e eu soube naquele instante que eu não existia mais. Talvez você tenha vivido algo assim. Talvez tenha sentido aquela sensação de que alguém está te seguindo. Se já passou por isso, compartilhe nos comentários. E se nunca passou, só espero que continue assim. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Até a próxima!